Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa 15ª aula do nosso curso de Python neste canal maravilhoso que fornece esse conteúdo, de primeira qualidade. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos colocar a mão na massa. Muito bem, pessoal, o que esperar então dessa aula? Essa é uma aula importante para consolidar aqui o nosso conhecimento. Nós vamos realizar aqui a introdução de novos conceitos sobre a questão de codificação de caracteres, strings, bits e bytes, encode, decode, do conceito da tabela ASCII2 ou ASC2, sobre também conversão de caracteres. Muito bem, iniciando aqui a nossa aula, eu vou abrir aqui, vou criar aqui um novo arquivo, já deixar pronto. Aula 15. E antes de iniciar, eu quero passar alguns conceitos importantes para vocês, que significa o seguinte. Nós já estamos trabalhando com arquivos, né, com a entrada de arquivos, manipulação de arquivos e strings. E eu acho importante a gente dar uma recapitulada, para quem já tem esse conhecimento, é importante, né, lembrar. É um conhecimento que geralmente é encontrado nas matérias aí de organização e arquitetura de computadores da faculdade. Mas se você ainda não ingressou na faculdade, não tem problema. Eu vou explicar aqui de maneira clara, rápida e precisa, como que funciona, por exemplo, quando a gente coloca qualquer string do tipo, se eu fosse declarar aqui, por exemplo, qualquer coisa, vou colocar aqui um carro, recebe as rodas. Isso aqui, esses caracteres, como que o computador ele entende, a gente chama na verdade por debaixo dos panos, né? Como que a máquina, né, a CPU, né, ela entende isso daqui, essa entrada de dados, né? Basicamente nós temos três etapas, né, no processo computacional, que é a entrada, processamento e saída de dados, né? Como que o computador entende que quando eu digito um C, ele interpreta isso aqui e fala, ele entende que isso aqui é um C, ou que isso aqui é um D, por exemplo. Como que ele faz isso por debaixo dos panos? É o seguinte, existe uma convenção que foi, na verdade, adotada mundialmente, né, onde você tem os bits e os bytes, por exemplo. Um bit representa mais ou menos um caractere. 8 bits, 1 bit representa um caractere. 8 bits é o conjunto, 8 bits é o conjunto de 8 bytes. 8 bits é um byte, certo? Então, o que nós aprendemos quando a gente estuda, por exemplo, arquitetura computacional, sobre como que funciona todo esse processamento de dados no computador. Por debaixo dos panos é o seguinte, se você digitar Python aqui no seu terminal, ele vai abrir o console do Python, e todas as vezes que nós queremos representar algum número, por exemplo, fazer a conversão disso, existe uma tabela, eu vou até abrir o Google aqui para vocês, tabela ASCII 2. Aí nós temos aqui, por exemplo, vamos pegar essa daqui, essa tabela ASCII aqui. Perceba que há uma representação do caractere, né, do decimal, do binário, do hexadecimal e do caractere, certo? Isso aqui começa, né, na posição 0, é porque aqui não está ordenado. Mas isso aqui começa na posição 0 até a posição de número 255. 255 está aqui. E o 0, que representa o decimal 48. Bom, temos aqui a tabela ASCII e aqui tem a representação. Acredito que essa tabela aqui esteja completa. A ASCII do inglês, American Standard Code for Information Interchange.
É um código numérico que estabelece uma correspondência entre a linguagem binária, que é entendida pelo computador, e os símbolos que utilizamos para comunicar. Os primeiros 32 símbolos não são imprimíveis e eram utilizados originalmente para controlar a impressão. Embaixo poderá consultar e fazer o download da lista completa de símbolos da tabela ASCII 2. Então, a tabela ASCII ela veio para fazer essa comparação. Toda vez que você, por exemplo, imprimir um caractere, por exemplo, uma letra D, a sua entrada de dados for D, ele vai entender computacionalmente que isso é um binário. Ou um binário, ou ele vai fazer a conversão para um binário, ou um decimal, ou um hexadecimal. Mas por debaixo dos panos é um binário. E como que a gente faz, por exemplo, para a gente manipular isso no Python? Por exemplo, nós vamos abrir aqui, e a representação, por exemplo, da letra D, como eu peguei, por exemplo, aqui, se a gente pegar esse número aqui, ó, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, são 8 posições. A gente colocar aqui, ó, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, e a gente der um Enter, ele vai dar um erro. Por quê? A representação aqui, para a gente poder, por exemplo, extrair um binário, a gente precisa informar para o computador que tipo de informação que a gente quer. Então, para o binário, a gente tem que colocar um posicional aqui, que é um caractere B. E ele vai dar o 68. Essa aqui é a posição dele exatamente aqui do decimal. E se a gente quiser, por exemplo, extrair através de uma função Python, a gente quer saber, por exemplo, que caractere que representa o 68. A gente vai usar a função chr e a gente vai colocar aqui, ó, 68 e vai dar um Enter. E ele vai dar o caractere correspondente da tabela ASCII para a gente, que é a letra D. E se a gente, por exemplo, quiser ir mais longe e utilizar uma função para a gente descobrir qual hexadecimal qual decimal representa a letra D? A gente vai usar uma função Python que se chama ORD. Nós vamos passar a nossa string aqui, D, e aí ele vai extrair, vai dar o decimal para a gente. Beleza? Então, como que funciona isso tudo aqui? Por debaixo dos panos, ele é um binário. Então, todas as vezes que a gente fizer uma entrada de dados, ou seja ela através de um caractere, ou um hexadecimal, ou um decimal, aí ele vai dar para a gente a representação binária dele. Por exemplo, se eu não me engano, B é binário, X é hexadecimal, se não me engano. Vou dar um X aqui. É isso mesmo, é um hexadecimal. Certo? Então, como a gente já está trabalhando, na verdade, com string, com dados, é importante a gente ter esse conhecimento do que ele faz, assim, mesmo que aqui de forma resumida, que eu passei para vocês, a gente consiga entender o que a máquina faz, certo? E esse conhecimento ele é importante porque agora eu digitei Kit, tá? Para poder sair aqui do console do Python e abrir e fechei parênteses. É importante a gente ter esse conhecimento para a gente saber como que a máquina, né, o computador, ele manipula isso através ali por debaixo dos panos. A gente não consegue ver porque isso é feito na CPU. Muito bem, e agora vamos colocar a mão na massa aqui do nosso código, certo? Eu vou apagar isso daqui, vou salvar. E aqui nós vamos fazer o import do nosso módulo. Import 6, vamos dar um Enter. E aqui nós vamos colocar script encode, né, e o erro. São esses 3 parâmetros. E aqui vai ser 6.argv, certo? Muito bem. Podemos fazer o import dessa forma, sem o from? Sim, podemos sim. Porque quando nós colocamos o import aqui do 6, a gente pode importar o módulo aqui como se fosse... Esse é um conceito que nós vamos ver nas próximas aulas, mas nós podemos fazer o seguinte. Toda vez que nós importamos o módulo, nós podemos aqui já automaticamente trazer também aqui o módulo que ele vai utilizar dentro desse import. Muito bem. Agora vamos colocar aqui o que o nosso programa vai fazer aqui nessa aula. Ele vai fazer o seguinte, nós vamos construir um método que ele vai receber, nós vamos chamar esse método de método main, e ele vai receber aqui 3 parâmetros, que vai ser o nosso arquivo, nós vamos passar aqui via argumento,
language file, o nosso arquivo. Nós vamos passar aqui também o método de encode, que eu vou estar explicando para vocês. Encode. E aqui vamos colocar os erros. Certo? Eu vou explicar isso daqui. Muito bem. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que ele vai ler a nossa linha. E a nossa linha vai ser o seguinte. Vai ser o nosso arquivo, language file, .readline. Essa função vocês já conhecem, né, das outras aulas. Muito bem, o que ele vai fazer primeiramente? Aqui ele vai receber 3 argumentos. Vai receber, que nós vamos passar ele via console, o arquivo, o método de encoding e erros. E ele vai ler a linha do nosso arquivo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar aqui, introduzir um novo conceito, que é o conceito de validação, através do if. Então, nós vamos validar essa linha através do if, e aí nós vamos executar um novo bloco de código, se isso for verdade. Se for verdade, se existir uma linha, o que nós vamos colocar? Print linha, e aí nós vamos dizer o seguinte, vai receber uma linha, encode e errors. Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos retornar o nosso método main, que ele vai receber aqui o language file, certo? Encoding e errors. Por que ele está dando essa advertência aqui? Porque a gente não criou aqui não criamos, né, esse método, essa função print linha. Nós vamos criar ela aqui abaixo. Vamos dizer o seguinte, def print linha. Aqui falta uma vírgula aqui, tá? Print linha. Tava dando um errinho aqui, eu coloquei a vírgula aqui, beleza? Para separar os argumentos. Print linha. E aí nós vamos fazer o seguinte, ele vai receber a linha encoding e errors como é a função. E aí o que nós vamos fazer? Aqui na descrição do vídeo eu disponibilizei o link, né, para esse arquivo. Esse arquivo ele vai estar na mesma pasta dos nossos programas em Python aqui. Que arquivo é esse? Esse arquivo é um arquivo de línguas, tá? E aqui tem várias línguas com caracteres especiais. Nós vamos trabalhar nesse arquivo. Você pode fazer o download desse arquivo, tá? Está na descrição do vídeo. Nós vamos trabalhar ele. Precisa estar na mesma pasta, é o arquivo languages.txt. Ele precisa estar na mesma raiz da pasta dos nossos scripts, certo? Você baixa, coloca ele aqui e nós vamos manipular ele. Muito bem, nós vamos colocar aqui, ó, uma variável chamada de próxima língua. O que ele vai fazer? Ele vai receber aqui, ó, line.strip. O que a função strip faz? Ela vai limpar e remover todos os espaços em branco do arquivo. Muito bem. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos aqui, ó, dados, outra variável, encoding, dados encode. E aí nós vamos fazer o seguinte, esse dados encode, ele vai ser a próxima linha. Nós vamos abrir isso aqui, vamos fazer aqui, próxima linha próxima língua ponto encode, que é a função encode. E aí vai ser encoding errors. Muito bem. E aí, o que nós vamos fazer para decodificar aqui? Nós vamos criar outra variável. Vamos criar uma variável chamada dados decode. Vai ser o dados encode ponto decode, a função decode, encoding errors igual a errors. Muito bem, não se preocupe agora de entender tudo, porque nós estamos introduzindo esses novos conceitos, nós vamos ver bastante isso daqui, como que a gente vai trabalhar isso daqui dentro
dentro da manipulação de arquivos, tá? De codificar e decodificar arquivos. Se atente apenas a isso aqui. Ó. Vou colocar um print e aí nós vamos dizer o seguinte. Próxima linha, aqui, vamos colocar aqui dados encode, vai ficar de um lado, você vai ver como que vai ficar isso daqui. E aí nós vamos separar por essa string aqui, e vamos dizer o seguinte, de um lado vai ficar os dados, dados encode, e o outro dados decode, certo? E aqui nós vamos dizer aqui agora que nós vamos abrir o nosso arquivo de linguagens. Vai ser o seguinte, vamos abrir aqui através da função open, nós vamos dizer através dele que nós queremos o arquivo languages.txt, certo? E nós vamos passar aqui também o codec, o encode. O que é isso daqui, pessoal? Eu vou explicar para vocês. UTF-8. Se nós fizermos aqui uma pesquisa, o que nós vamos achar? Aqui, ó. Types of codec UTF. Nós temos o seguinte, dependendo do encode ou da sua escolha, né, do seu formato de codec, nós temos aqui o UTF 8 bits, 16 bits ou 32 bits, beleza? Nós vamos ver cada saída, nós vamos testar com cada saída dessa aqui de codec. E se não me engano, tem o Big 5 também. Mas nós não vamos experimentar agora porque o Big 5 vai ser um show de horrores aqui pra gente aqui na nossa manipulação. Não se preocupe com isso por agora, mas vamos testar esses codecs aqui. Muito bem. Vamos colocar o TF8, vamos testar aqui o nosso código dizendo o seguinte, vamos chamar o nosso método main. Vamos passar aqui, o primeiro argumento vai ser languages, linguagens, o encode e error, que nós passamos lá no início lá da nossa chamada aqui, nós passamos error. Ok? Muito bem, vamos executar o nosso código Python, vamos dar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, nós precisamos de 3 argumentos para poder executar aqui o nosso script. Vamos colocar Python, aula 15, que é o nosso script. O encode vai ser UTF-8 e o erro, tratamento de erro aqui vai ser o strict. Tirar isso daqui e executar. O que ele fez aqui para a gente? Ele leu todo o arquivo linha por linha e separou para a gente. Olha, isso aqui significa isso. E aí ele foi varrendo linha por linha do nosso arquivo. E aqui ele foi dando o escape com o hexadecimal da representação de cada símbolo desse daqui, tá? Então ele codificou o nosso arquivo e decodificou. Esse aqui é o encode e esse aqui é o decode. Lembra aqui que nós colocamos aqui, ó, dados encode, dados decode. Então ele separou a gente por limpou os espaços, né, limpou aqui as strings, os espaços que estavam vazios através da strip, ele limpou o nosso arquivo e ele criou dessa forma aqui através do codec de UTF-8, tá? E aí ele jogou toda essa string aqui pra gente. Vamos fazer aqui um teste, por exemplo, com a nossa saída aqui, vamos passar o argumento aqui com UTF-16 e vamos ver como que vai se comportar aqui o nosso script. Se a gente, por exemplo, colocar aqui o TF16, Enter. Olha só, vamos comparar lá do começo do nosso arquivo, onde é que a gente executou ele aqui. Olha, ele ficou bem maior, né? Já pode perceber que aqui o TF8, o TF16. Aqui no TF16, ele já que criou aqui um hexadecimal, se eu não me engano aqui, para Africans, por exemplo. Se a gente for comparar aqui, no nosso primeiro arquivo, vamos copiar isso daqui, deixa eu ver se dá para copiar. Então 16, vou copiar. Esqueci de copiar aqui o último caractere.
Vamos copiar isso daqui, vamos colocar no nosso editor de texto para a gente comparar. File, new file, text, pode ser text file, vamos colar aqui. Esse aqui vai ser o UTF-16. Vamos copiar o UTF-8 para ver como... Vamos copiar aqui o UTF-8 para ver como é que ficou aqui, para a gente comparar. Vemos essa diferença aqui na prática. File, new file, pode ser text file, enter, e vamos comparar aqui, por exemplo, olha só. No TF8 ele conseguiu aqui decifrar, né, decodificar aqui o Afrikaans, e aqui no TF16 ele já deu um hexadecimal aqui pra gente, ó. Por que é um hexadecimal? Lembra lá do começo da aula que eu falei para vocês que o binário a gente colocava a representação dele dessa forma aqui, ó. A gente colocava a representação do binário dessa forma: 0B 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Que isso aqui é a representação do dado que a gente quer, o Bzinho. E para hexadecimal, ele colocava um X e um número, né? Se a gente passar isso daqui no Python, ele imprimia para a saída de dados seria um número. Certo? Então aqui ele imprimiu, na verdade, como hexadecimal. Aí ele colocou aqui escape X, né? A representação do hexadecimal para o Afrikaans. E se a gente fizer o teste, por exemplo, com o TF32? Ai, 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 hein? Vamos lá. Vamos colocar aqui, eu vou dar um Ctrl C. Ctrl C, vou dar um clear. E aí nós vamos passar aqui Python UTF-32. Vamos dar um Enter. Vamos copiar até lá em cima. Olha, ficou bem maior, hein? Vamos dar um new file aqui para a gente entender o que ele faz com essa saída de dados aqui quando ele interpreta. Ctrl V. Olha só, perceba que a primeira string lá, Afrikaans, ela ficou bem maior, né? A representação de 32 bits, né? Deixa eu colocar aqui para ver se ele coloca um contador aqui. Aqui é porque tem os escapes também, né? Mas olha só como que fica a representação disso no codec de 32 bits. Beleza, pessoal? Ficou um pouco extensa aí a aula, mas não tem como, assim... eu precisava para passar esse conceito para vocês, como que o computador ele trabalha por debaixo dos panos, como que ele faz esse encode, decode desses arquivos, dessas strings, e o mais interessante é que a gente precisa dizer para ele o que a gente quer, tá? O computador ele entende binário, ele entende bits e bytes, ele entende essa sequência, mas a gente precisa falar para ele o que a gente precisa dele. E o Python ele não é diferente. A gente precisa passar para ele qual o dado que a gente precisa. E aí, então a gente usa esses modelos de manipulação, tá? Para a gente estar trabalhando com string dentro de arquivos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Tem muita coisa nova vindo aí nas próximas aulas e eu te espero ver você lá firme e forte.